E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Vamos a mais uma reflexão? Chegamos aí ao capítulo 23 do Gênesis. E antes que eu me esqueça, o Pai continua com saudades. Mandem notícias. Capítulo 23. Nós temos aqui a narração da morte de Sara. Com a morte de Sara, Abraão se reúne com os filhos de Et e ali faz um acordo na venda e na compra de um campo onde pudesse se tornar ali aquele lugar de sepultamento da sua esposa. Futuramente também seria o lugar do seu sepultamento. No capítulo 24, nós temos aqui uma narração onde Abraão, né, já se vendo idoso, já se vendo velho, ele percebe que ele precisava encontrar uma esposa para seu filho Isaac. Né? Ele precisava buscar uma esposa, e ele entendia que teria que buscar uma esposa que viesse da linhagem mais próxima dele. Então ele chama o seu servo de confiança e com ele faz um juramento e envia esse servo para a sua terra natal para procurar dentro da sua própria família uma esposa que pudesse ser a companheira destinada a Isaac, levantada obviamente por Deus. E esse servo então viaja até a cidade dos parentes, né, da família de Abraão, e lá ele encontra Rebeca. Rebeca corresponde a uma oração que o servo havia feito, né, dentro de uma solicitação que ele faria a ela, e ela, de acordo com sua resposta, daria a confirmação de que ela seria, aos olhos do Senhor, a mulher indicada. Né? E esse servo, em oração, pede para que alguns sinais pudessem reforçar, né, ou confirmar essa oração. E Rebeca, ela corresponde a tudo que foi pedido em oração. E aquele servo então se apresenta a sua missão, ela leva essa história à família, a família acolhe o servo de Abraão, e durante esse acolhimento ele leva presentes, ele solicita o seu retorno à casa de Abraão, levando consigo Rebeca. Né? A família tenta ainda segurar Rebeca por uns 10 dias, mas o servo diz que precisava voltar logo, e perguntaram a ela o que ela achava, e ela então aceitou. E segue aí o capítulo 24, né? E nesse retorno à cidade, né? Nesse retorno às terras onde morava Abraão e Isaac, o servo, né? O servo chegando próximo, né, às terras, ele percebe que Isaac estava por perto, né? Quando ele vê a caravana chegando, os camelos, ele segue ao encontro daquela caravana, e Rebeca então desce do camelo e pergunta quem era aquele homem que estava chegando, e o servo diz: olha, ele é Isaac, filho do meu senhor. Ela entendia que naquele momento ela estava diante daquele que seria o seu marido. O texto segue dizendo que ele é apresentado a ela, ele a segura pela mão, leva para dentro da tenda de sua mãe, e ali já inicia a sua história de casamento com Rebeca. Finalizando assim o capítulo 24. O que nós podemos tirar dessa reflexão é que a promessa de Deus se cumpre.
E assim como Deus prometeu a Abraão uma grande vitória, né, um grande presente, em tudo Abraão foi abençoado. E nós chegamos nesse capítulo, no final do capítulo 24, percebendo que Deus manteve a sua palavra diante de Abraão. Precisamos confiar, como filhos do Pai. Precisamos confiar, porque Deus cuida de nós em todos os detalhes. Que Deus abençoe vocês, filhos do Pai. Em nome de Jesus. Amém.